They banished me, never to be seen, to a place where the air's always filled with screams. So hot that the land only grows weeds. A place filled with demons and ghosts, tumbleweeds. Betrayed by some comrades, et tu brute. I'ma get you all back. It's not if, no it's when. Better watch out, cause I'm coming for revenge. I'ma train hard, I'ma go far. I will learn with every new scar. Got a cold heart, yeah, feeling arc. Opa, gente, vocês estão bem? Bom, espero que estejam bem, me chamo Senhor Hiro. Hoje vamos começar um novo tópico no canal, que são histórias de terror, que eu vou fazer de vez em quando. E hoje, a história de terror é uma história muito pesada. É uma história onde mostra licantropos, sim, lobisomens. Vamos começar a história. A fazenda do último uivo. Ninguém mais falava daquela fazenda. Não porque ela não existe, mas porque quem falava não dormia mais. A fazenda Santa Helena ficava longe da cidade principal e da estrada. Depois de uma curva de asfalto, onde o asfalto morria e o chão virava barro escuro, à noite não havia luz alguma, nem postes, nem estrelas, só vento cortando mineral e o som de animais. E quando havia animais, a família morreria, vivia ali há 3 gerações. Homens duros acostumados com o campo, com a morte de bicho, com o silêncio pesado da madrugada. Mas nada os parou para aquela lua cheia. A primeira noite. Capítulo 1. Tudo que começou com um gado. Primeiro um boi. Pareceu morto perto do curral. O corpo estava aberto ao meio, como se algo tivesse rasgado a carne com as mãos. Não havia marcas de faca, nem um animal conhecido. A onça disse o pai. Não respondeu o filho mais velho. Onça não faz isso. Os olhos do boi haviam sido arrancados. Na primeira noite, 3 galinhas subiram. Na terceira, o cachorro sumiu gritando. Não latindo, gritando como gente. Então veio o uivo. Não era um lobo comum. Era longo demais, grave demais, parecia atravessar o peito e vibrar nos ossos. A mãe se benzeu, o pai pegou a espingarda, o filho trancou as portas. E todos ouviram passos ao redor da casa. Passos lentos, como se algo estivesse andando de propósito, sabendo que era ouvido. Capítulo 2. Onde andava o mineral? O que andava no mineral? Na manhã seguinte, encontraram marcas no barro. Pegadas grandes demais para um homem, com dedos longos e garras. Seguiam em círculos ao redor da casa, como se o dono daquelas patas estivesse brincando. O filho mais novo, Pedro, disse algo que ninguém quis ouvir. Ele não atacou porque estava esperando. Esperando o quê? Perguntou a mãe. Pedro não respondeu. Naquela noite a lua nasceu, enorme e amarela, doente. O vento parou, os insetos se calaram. O uivo voltou, mais perto. Capítulo 3. A primeira morte. O pai decidiu sair. Seja o que for, não vai levar minha família. Ele abriu a porta com a espingarda em mãos. E o mundo pareceu cerrado. O mineral estava deitado, como se algo tivesse passado por ele. Em pé, o cheiro de sangue era forte. Então, algo se moveu entre plantas, alto, curvado e peludo. Quando saiu a luz da lua, o pai viu. Era um homem, mas não era. O focinho era longo, os dentes grandes demais para caber na boca. Olhos humanos. A criatura sorriu. O tiro ecoou, mas o lobisomem não caiu. Em um segundo atravessou a distância, rasgou o peito do homem e lançou contra o curral. O som foi seco, final. A mãe gritou e os olhos pulsaram o corpo, ou o que estava dele, e o lobisomem uivou, um uivo de vitória. Capítulo 4. Trancados com o monstro. Eles se fecharam dentro da casa, tábuas nas janelas, móveis contra a porta. O relógio parou às 3h17 da manhã. Do lado de fora, arranhões, garras na madeira, respiração pesada. Eles sabem que estamos aqui, sussurrou a mãe. O lobisomem começou a falar. Não palavras completas, mas sons, tentando imitar vozes. Mãe abre, era a voz do pai.
A mãe caiu de joelhos chorando. Não escuta, gritou o filho mais velho. As garras batiam mais forte e a casa temia. Capítulo 5. A verdade horrível. Pedro começou a chorar. A culpa é minha. Ele contou tudo. Meses atrás, uma bandaria apareceu na fazenda. Ferido, com fome, Pedro deu comida e deu abrigo. Naquela noite, o homem mordeu Pedro, mas não o matou. Ele disse que a lua me escolheria. Pedro sussurrou. O silêncio caiu como uma sentença. Lá fora, o lobisomem parou. Então Pedro começou a gritar. Seus olhos estalaram e a pele rasgou. Os dentes cresceram. A mãe assistiu o próprio filho se transformar. E quando a porta foi arrombada, não era só um monstro que entrou, eram dois. O último uivo. Capítulo 6. Na grande manhã seguinte, a polícia encontrou a fazenda destruída. Corpos, sangue, marcas por todo lado. Mas nenhum lobisomem. Só um detalhe chamou a atenção. No espelho quebrado do quarto havia um escrito de sangue. A lua sempre volta. Até hoje, quando a lua cheia nasce, forte no campo. Moradores juram ouvir uivas vindas daquela direção. Alguns dizem que são dois, outros dizem que só é só um. Mas todos acordaram e concordaram com uma coisa. A fazenda Santeleira nunca ficou vazia. Essa é a história de terror que eu criei. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem com os amigos. Isso é muito importante, gente. Para ter mais histórias de terror e ter mais conteúdo para vocês. Um abraço e fui.